No mundo inteiro, bancos são empresas altamente lucrativas. E no Brasil, isso não é diferente. Veja o caso de Bradesco, Itaú e Santander, bancos que todo ano lucram bilhões. Apesar disso, porém, há bancos que não dão lucro, reportando prejuízo ano a ano. Neste vídeo, vamos citar exemplos de alguns bancos brasileiros que têm reportado prejuízo ao longo dos últimos anos. Mas antes de começarmos, vale lembrar que nenhuma empresa citada representa indicação de investimento. No contexto geral, o lucro é algo altamente desejado, porém, vale lembrar que o fato de uma empresa não estar dando lucro não necessariamente significa que ela esteja com problemas, que seja um péssimo investimento ou que não devemos ser clientes de tal empresa. Há vários fatores que fazem com que uma empresa reporte prejuízo. Uma empresa pode estar gastando todo o dinheiro que consegue para reinvestir em seu próprio negócio, fato que ocorre com bastante frequência em startups. Ou pode ter prejuízo em razão de um investimento que não deu certo, mas que uma vez pago, deixa de ser um problema. Não podemos nos esquecer também dos casos em que o prejuízo vem decorrente de uma má administração. Então, antes de fazer um julgamento da saúde financeira de uma empresa, diversos fatores devem ser levados em conta. O primeiro banco da nossa lista é o Banco Central. O Banco Central não é um banco como estamos acostumados, é um banco diferente, considerado o banco dos bancos. Em 2019, o Banco Central reportou lucro de 85 bilhões. Em 2020, o lucro foi de 469 bilhões. Em 2021, lucro de quase 86 bilhões. Porém, em 2022, o banco passou a reportar prejuízo, 298 bilhões. Já em 2023, o prejuízo foi de 114 bilhões. E em 2024, o Banco Central voltou a dar lucro, 270 bilhões. Analisando o lucro e o prejuízo acumulado no período de 2019 a 2024, o saldo ainda é positivo, 498 bilhões de reais. Todo esse lucro e prejuízo é decorrente das atividades financeiras do Banco Central, que apesar de serem diferenciadas, estão sujeitas aos riscos inerentes do mercado financeiro. Para entender como o Banco Central ganha ou perde dinheiro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Em breve, lançaremos um vídeo explicando o papel dos bancos centrais nas economias globais. Assim, quando o vídeo estiver pronto, você será o primeiro a saber. O segundo banco da nossa lista é o Banco Voiter. É possível que você nunca tenha ouvido falar deste banco. É resultado de uma transformação que teve origem no Banco Indusval. Criado na década de 1990, com foco na concessão de crédito corporativo, o Banco Indusval fez seu IPO em 2007. A partir de 2019, o banco passou por alterações e em 2020 passou por uma reestruturação societária, passando em função disso a se chamar Banco Voiter. Em 2019, ainda sob o nome Indusval, o banco reportou prejuízo de 11 milhões. Em 2020, o prejuízo foi de 235 milhões. Em 2021, prejuízo de 52 milhões. Em 2022, o prejuízo foi de 71 milhões. Em 2023, o prejuízo foi de 33 milhões. Já em 2024, depois de quase 10 anos de prejuízo, o Banco Indusval, desta vez já com um novo nome, Voiter, finalmente voltou a dar lucro, 133 milhões de reais. Analisando o lucro e o prejuízo acumulado no período de 2019 a 2024, o saldo é negativo, 269 milhões de reais. O próximo banco da lista é o Banco Original, um banco digital brasileiro que atua em diversas áreas do mercado financeiro. Surgiu inicialmente como um banco digital de investimento e desde o início demonstrou forte interesse por tecnologia e inovação. Pertence ao grupo JF, mesmo grupo responsável pelo PicPay. A partir de junho de 2023, migrou sua base de clientes pessoas físicas para o PicPay.
apesar de ser um banco bastante conhecido, não tem reportado lucro consistente nos últimos anos. Em 2020, reportou prejuízo de 248 milhões de reais. Em 2021, apresentou lucro de 78 milhões. Em 2022, o prejuízo foi de 1,6 bilhão de reais. Em 2023, também reportou prejuízo, 1,5 bilhão de reais. Já em 2024, os dados parciais apontam um lucro de 412 milhões de reais, fazendo com que o prejuízo acumulado entre os anos de 2020 a 2024 seja de 2,858 bilhões de reais. O próximo banco da lista é o C6 Bank, um banco digital bastante conhecido e que dispensa quaisquer apresentações. Criado em 2019, o banco contou com bastante aporte de investidores para conseguir chegar aonde chegou. Isso fez com que o banco gastasse muito dinheiro investindo em suas operações, fato este que fez com que o C6 reportasse muitos prejuízos ao longo da sua história. Em 2019, ano de sua fundação, o prejuízo do C6 Bank foi de 186 milhões de reais. Em 2020, prejuízo de 606 milhões de reais. Em 2021, mais prejuízo, 692 milhões de reais. Em 2022, o prejuízo aumentou ainda mais, chegando na casa dos bilhões. Neste ano, o banco reportou um prejuízo de 2 bilhões e 235 milhões de reais. E em 2023, o prejuízo foi um pouco menor, apenas 1 bilhão e 272 milhões de reais. Já em 2024, o banco reportou seu primeiro lucro, 2,3 bilhões de reais, fazendo com que o prejuízo acumulado entre os anos de 2019 a 2024 seja de 2 bilhões e 691 milhões de reais. E chegamos ao último banco da nossa lista, o Nubank. O Nubank é um banco que nos dias de hoje dispensa apresentações. É sem dúvidas um dos maiores responsáveis pelas transformações dos últimos anos no setor bancário. Para conseguir chegar a esse patamar de conseguir brigar em pé de igualdade com bancos como Bradesco, Itaú e Santander, o Nubank precisou captar muito dinheiro de investidores e, através de financiamento, gastando boa parte desse dinheiro com a manutenção e expansão do seu negócio. E isso fez com que ele tenha reportado prejuízo na maior parte do seu tempo de existência. Como fez o IPO recentemente, os dados anteriores a 2021 não são tão claros, porém, é claro que o banco reportou vários anos de prejuízo até então. Em 2021, o prejuízo do Nubank foi de 165 milhões de dólares. Isso mesmo, dólares. Em 2022, o prejuízo foi de quase 365 milhões de dólares. Praticamente 1 milhão de dólares de prejuízo para cada dia do ano. E em 2023, o banco passou a reportar lucro, 1 bilhão de dólares. E por fim, em 2024, o Nubank reportou lucro de 2 bilhões de dólares, fazendo com que o lucro acumulado entre os anos 2021 e 2024 seja de quase 2,5 bilhões de dólares, que em uma conversão para reais equivale a pouco mais do que 13 bilhões de reais em apenas 3 anos. É muito dinheiro. Estes são apenas alguns exemplos de bancos que não dão lucro. Vale lembrar que algumas das empresas citadas estão nesta lista apenas de passagem. Se procurarmos um pouco mais, encontramos outros bancos ou instituições financeiras no mercado nacional que também estão nesse mesmo patamar. Não é raro vermos de vez em quando uma notícia de que o Banco Central liquidou algum banco decretando sua falência. Isso mesmo, o Banco Central, mesmo banco citado no começo do vídeo. Será que se o Banco Central continuar dando prejuízo nos próximos anos, ele será capaz de decretar a sua própria falência? Resta saber. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir. Deixe também o seu comentário. E se você gosta de histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com seus amigos.